lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre The Idol, que é a nova série do mesmo criador de Euphoria, junto com The Weeknd. E assim, gente, pra quem acompanha o canal sabe que eu falei lá no início do ano que era uma das séries pra você prestar atenção, e ela já tá chegando, né, porque a série estreia oficialmente no HBO Max no dia 4 de junho, e ao todo vão ter 6 episódios. E aí é lógico que vocês podem esperar uma cobertura semanal aqui. Vocês sabem o quanto eu gosto do trabalho do Sam Levinson, e ter ainda o The Weeknd é um chamariz muito grande. Só que nesse vídeo aqui eu vou falar tudo que a gente já tem de informação sobre a série, seja coisas técnicas, concepção e até mesmo algumas tretas aí que já rolaram de bastidor. E como eu falei, vocês podem esperar outros vídeos da série, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Eu não sei quantos de vocês estão aguardando The Idol, mas eu tô com uma expectativa bastante alta aí pra série. Mas vamos começar do começo, né? Sobre o que se trata a série. Apesar de a gente ter o The Weeknd na série, a série ela vai se concentrar na história de Jocelyn, que é interpretada pela Lily Rose Depp, que era uma aspirante a cantora pop que já tem sim a sua fama ali, inclusive como a mais sexy da América. Só que depois ela tem um colapso nervoso, ela tem a sua turnê cancelada. E pra acalmar os nervos, né, ela acaba encontrando aí um guru de autoajuda, que é o Tedros, o personagem do The Weeknd. Só que ele é chefe de uma seita contemporânea, e aí a gente vai ter aquele romance problemático, conturbado e tudo mais. A série, o projeto inicial veio do The Weeknd junto com o seu amigo Fahim, que acabou unificando ali com o Sam Levinson. Inicialmente, o Sam Levinson ele ia ficar só na produção executiva, ele não ia pegar a direção, mas acabou pegando, a série foi toda regravada. Já vamos contar esse contexto aqui. Mas uma das coisas que eu achei interessante, até em entrevistas mais recentes que eles deram, né, foi sobre a concepção da série. Em entrevista à W, o próprio Sam Levinson falou que ele nunca vai esquecer a forma que o próprio The Weeknd trouxe a ideia da série, que ele disse que se ele quisesse começar um culto, ele poderia. Que basicamente era ele falando que ele tinha muitos fãs leais e que seguiriam ele pra qualquer coisa que ele fizesse hoje em dia. E aí o Sam Levinson falou que esse foi o germe para a criação de The Idol. E aí ele fala: o que acontece quando uma estrela pop se apaixona pelo cara errado e ninguém fala? E assim, gente, para quem acompanhou aí a época das grandes estrelas pop, hoje em dia a gente tem grandes nomes também, mas eu particularmente vejo muito diferente ali dos anos 90, anos 2000. A gente via que essas relações elas eram bem recorrentes e bastante conturbadas, e a ideia, né, da série de uma forma geral era criticar justamente a indústria, como que eram feitas algumas coisas. Então, muito provavelmente, né, aí sou eu especulando, eles acabam trazendo essa parte do próprio colapso da Jocelyn com essa parte da indústria. E a série, de uma forma geral, ela vai ser bastante musical, com artistas bastante musicais, o que chama bastante atenção, que torna um pouquinho diferente do que a gente conhece, por exemplo, em Euphoria, né, que a gente tem mais atores realmente e alguns números musicais marcantes, como foi da Zendaya com o Labyrinth ali em All For Us. Mas aqui no elenco a gente tem a Lily Rose Depp, que é até interessante, já que a gente tá falando dessa parte mais musical. Ela falou que achava que ali na audition de música era onde ela não ia conseguir o papel, porque ela realmente assim é mais pra atuação, mais pra modelo e tal, mas ela conseguiu, tanto que ela tá aí representando uma artista pop. E aí a gente tem o Abel, a.k.a. The Weeknd, sendo esse guru aí de uma seita. E aí outros nomes importantes pra música são o Troye Sivan, que ele vai ser o Xander. Pra quem não sabe, o Troye, ele era um youtuber mesmo, ele começou a carreira dele como youtuber, e aí ele postava lá as músicas dele e bombou. Ele também teve outras participações aí na indústria, e além disso a gente também vai ter a Jennie, que é do Blackpink. Então a gente consegue ver também que a série ela acaba trazendo um quesito mais jovial aí, né? Acaba falando bastante dessas artistas pop ali
de anos 2000, que inclusive as referências para a própria Lily Rose tem Britney, Mariah, Beyoncé, então ela tá focando nessas artistas dessa época realmente, mas a gente vê que tem um quê mais atual, então eles devem chamar um pouco para os tempos atuais também, tendo essas personalidades artísticas pop mais jovens. E aí, né, como eu falei, o The Weeknd, ele também vai ter grande parte da trilha sonora da série, mas vai ser em conjunto com o Mike Dean, que vai fazer a composição de uma forma geral, inclusive já teve um hit que vai ser utilizado para a série, que é o Double Fantasy, junto com Future, que foi uma música que estreou no dia 21 de abril de 2023. Então, assim, além da gente ter o The Weeknd aí, trazendo novas músicas, a gente também tem um trabalho de composição muito bom com o Mike Dean. E aí, né, qual que foi a treta, né, no meio dessa história toda? Basicamente, essa história começou ali com uma matéria da Rolling Stone, mas o que rolou de estranhamento inicialmente foi que a diretora da série, que é a Amy Seimetz, ela deixou o projeto com 80% da série filmada. E o abandono veio porque ela teve alguns desentendimentos criativos com o The Weeknd. Na época, na matéria da Rolling Stones, eles disseram que o The Weeknd estava incomodado, que estava indo muito para uma perspectiva feminina. E que até então, né, a ideia aí do enredo era trazer uma crítica à indústria musical. E além disso, The Weeknd também queria suavizar um pouco do aspecto do culto. E aí, depois disso, o Sam Levinson assumiu a direção, porque ele já tinha finalizado os trabalhos dele ali em Euphoria. E além disso, também rolou uma fofoquinha que supostamente um membro ali da equipe falou que ele topou fazer uma sátira sombria de fama e do modelo da fama do século XXI. No entanto, passou da sátira para a própria coisa que estava satirizando. E aí eles tiveram que reescrever algumas coisas da série. Então, eles tiraram a ideia que a Amy tinha ali para a história e mudaram completamente, que era ela ser uma estrela que estava lutando contra essa figura predatória e para conseguir voltar, né, para sua carreira e tudo mais, e passou a ser, segundo essa fonte, uma retratação de amor dessa história com uma ênfase maior em um conteúdo sexual e nudez. E aí tiveram outras pessoas que falaram, né, que chegaria a ser tipo um pornô tortura, que era como se fosse uma fantasia de estupro que qualquer homem tóxico teria, só que a mulher ela voltaria ali porque isso supostamente deixava sua música melhor. E aí na época eles chegaram a procurar o Sam Levinson e o The Weeknd, eles não chegaram a contar a versão da história deles. Entretanto, o The Weeknd postou ali no Twitter uma cena da série em que eles menosprezam a Rolling Stone, falando basicamente que era um veículo irrelevante. E aí o The Weeknd twitta em aberto pra eles, tipo, ai, a gente chateou vocês, com aquela pitada de ironia e uma boa fofoca que a gente gosta. Mas finalmente nessa terça-feira, dia 16, o The Weeknd respondeu às acusações em uma entrevista à Vanity Fair. Ele falou que ele achou o artigo da Rolling Stone ridículo, que ele queria dar uma resposta ridícula, falando do porquê ele fez aquele tweet pra eles. E ele também comentou sobre a relação dele com a Amy, falou que ele gostava de trabalhar com ela e que muito provavelmente ela tava vendo tudo isso acontecer e pensando por que o nome dela tava sendo jogado dessa forma. E ele falou sobre as dificuldades de logística com a programação da diretora e os cronogramas de produção e também de não querer apressar as coisas, sendo a primeira série que ele seria um criador. Mas a matéria também frisa que nenhum representante da Amy comentou até o momento que esse vídeo está sendo gravado sobre as falas dele. E outro aspecto interessante que ele também falou nessa entrevista é que ele disse que a Lily Rose Depp, ela foi muito ouvida, que a ideia sempre foi ela ser a protagonista e isso nunca mudou, que era quase como se ela também fosse uma criadora, que ela teve muita participação na criação e direcionamento da personagem dela. Só que aí teve uma reviravolta nessa história, porque nessa entrevista que eles deram pra W, eles chegaram a falar sobre essas complicações e essas revelações aí de backstage e tudo mais. Ele disse que ele sempre esteve muito envolvido com os projetos dele, que ele era um tipo de pessoa que quando tava todo mundo nervoso porque
porque, sei lá, a música não estava muito bem finalizada, ele tentava manter a calma, mas que ele sempre ia remodulando ali o projeto até realmente ficar em algo bom. E ele disse que essa característica dele para a música também veio quando ele teve a ideia para a série, quando ele quis fazer a série. Então, para ele era muito melhor reformular a série se não fosse dentro do que ele havia pensado inicialmente e que ele considera como um bom projeto. Só que aí o Sam Levinson foi no Coachella, viu o show do The Weeknd e o The Weeknd mesmo, ele disse que o Sam observou ele e entendeu como que era o jeito dele e como que ele queria exatamente o projeto. Então, por isso que ele convidou para que o Sam Levinson tomasse ali a direção para dar o direcionamento exato do que ele estava pensando. E assim, gente, eles tiveram que regravar, que nem eu falei, né? Tinha 80% da série já. Então, eles regravaram tudo aí, né? E eles precisavam baixar o custo, mas ao mesmo tempo, eles queriam dar esse ar hollywoodiano, glamourizado e tudo mais. E o Sam Levinson chegou a perguntar se ele poderia gravar na casa dele. É interessante nessa história, porque nessa parte aqui, o próprio The Weeknd fala assim, você tem seguro, né? E aí ele fala, sim, nós temos. Ele fala, ah, então tudo bem. Porque realmente, né, gente, produção sempre acontece alguma coisa ali no cenário, então é importante ter esse seguro, por exemplo. E aí o The Weeknd descreveu que a casa dele se tornou um negócio absurdo, que ele até estranhou depois quando todo mundo foi embora, que tava tudo vazio, mas ele disse que a casa dele, os quartos acabaram se tornando estúdios de fundo verde, os banheiros acabaram se tornando camarins, e no porão da casa ele acabou fazendo um estúdio musical para que ele e o Mike Dean trabalhassem nas músicas pra série. E assim, gente, essa treta de refilmagem e tudo mais, simplesmente deu um prejuízo de 75 milhões de dólares para a HBO. É muito dinheiro. Por isso que o budget estava tão pequeno quando o Sam Levinson assumiu também. E teve que usar a casa do The Weeknd. Eu preciso dizer aqui sobre essa opinião, porque desde Euphoria, como uma pessoa que acompanha a série desde o início ali, a gente vê que tem alguns problemas de backstage, inclusive recentemente com muitas aspas, né? Teve aquela questão com a Barbie Ferreira, né? Que ela até falou, aí realmente foi mais recente, foi nesse ano, o que realmente tinha acontecido, que eles não tinham brigado, mas a gente vê que tem realmente algumas brigas aí com relação a nudez, a sexo. A própria Sydney Sweeney, ela já foi questionada em várias entrevistas se ela se sentia incomodada, e ela sempre falava, não, ele sempre me deixa muito à vontade, se é uma cena que passa dos limites, eu não faço, e ele respeita isso. E a gente viu algo um pouquinho similar, quando deu essa treta ali com The Weeknd, a própria Lily Rose Depp, ela chegou a falar que não, que ela realmente gostava da direção do Sam Levinson, que ela não se sentia invadida e tudo mais. Eu honestamente não sei se é algo da mídia que eles ficam em cima. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar, o próprio Sam Levinson, ele tem um histórico que ele não gosta muito da mídia tradicional, né? No próprio Malcolm e Marie, lá, ele chega a falar da Vanity Fair, se eu não me engano, tem uma parte do filme que tem uma review, e aí, na época, eu lembro que eu fui ver de propósito a review da Vanity Fair sobre esse filme, e foi, assim, esculachando. Então eu vejo que lá nos Estados Unidos, tem muita dessas picuinhas entre mídia, entre alguns artistas e tudo mais. Não sei a fundo, não vou tomar um lado aqui, eu só tô falando algumas percepções que eu tive. Então, por exemplo, faria sentido com que tivesse essa picuinha agora ali com a Rolling Stone, né? A gente vê o próprio The Weeknd debochando disso, mas ao mesmo tempo, assim, gente, são denúncias que não são leves. Eu acho que é algo, sim, de se prestar atenção, se é algo recorrente. É por isso que eu falo, eu acho que nada é muito conclusivo, mas eu acho que é importante a gente estar esperto e observando algumas questões no entorno aí dessas tretas, como que elas acontecem e tudo mais. Eu preciso dizer também, assim, gente, aí é muito cadelinha da Zendaya aqui, tá? Eu não acho que a Zendaya se envolveria num projeto em que seria desconfortável pra ela ou que ela trabalharia com uma pessoa desconfortável também. E ela tem muito o nome dela atrelada ao Sam Levinson e à Euphoria, né? E assim, a própria Zendaya, ela já falou que
ela não se envolveu muito na carreira musical porque era uma indústria muito tóxica. Então dá pra ver que ela, sim, escolhe também seus trabalhos, sabe? Então, digamos que a minha confiança está sendo transpassada pela confiança da Zendaya. Mas lógico, gente, eu vou reforçar, a gente nunca sabe inteiramente da verdade. Então, eu acho que é válido sim a gente levantar esses pontos, questionar, mas não tomar tudo como verdade absoluta, porque essas coisas de indústria Hollywood, a gente nunca sabe 100%. E tem muito ego sim, tanto dos artistas quanto da própria mídia. E aí, gente, eu separei algumas curiosidades que eu achei legal, seja em entrevista, coisa que eles falaram, e coisas também que acabam complementando um pouquinho sobre os personagens deles e começa a dar mais forma aí do que a gente vai acompanhar na série. Teve uma coisa que eu achei muito interessante que o The Weeknd falou nessa entrevista a W, que ele sempre se viu como anti-herói da coisa e que ele também é muito tímido. Inicialmente ele não aparecia muito, que ele chegou a escrever alguns álbuns sem as pessoas saberem de fato o rosto dele, que ele não almejava a fama e que ele gostava de cantar desde quando ele era criança, só que ele era muito tímido pra fazer isso em público. É muito louco, né? A gente vê bastante gente, tipo, ai, ator que é um pouco tímido e é desconfortável com a câmera, mas aí vai e faz um excelente papel. Eu acho esse tipo de curiosidade muito legal. E outro tópico que ele tocou que eu achei muito interessante é que ele disse que o cinema ajudou muito ele a escrever músicas melhores, que ele cresceu assistindo Jurassic Park, The Mask, mas que ainda assim cinema e TV, de uma forma geral, é algo novo pra ele, né? A gente inclusive viu The Weeknd ali em Joias Brutas, que é um filme mais parrudão, mais cinema, apesar de ter ido pro streaming. E aí é nesse momento que ele fala, né, que ele não lança a música dele até o momento que ele não ache ótima. E aí pra série isso não seria diferente. E ele também falou que ele espera que a série expanda os horizontes dele, que ele possa ser algo além de The Weeknd. Ele até chegou a comentar que ele tinha vontade de matar o The Weeknd e talvez usar um nome como o próprio nome dele, Abel. Ele disse que ele tava tentando mudar isso aí. E aí tem umas coisas bem legais sobre a Lily Rose Depp, que nem eu falei, né? Ela não tinha pretensão de conseguir o papel. Ela pediu pra fazer a audição, mas ela achava que ela não ia passar, principalmente quando chegasse nessa parte musical, na audição musical. E pra audição dela, ela cantou a música Fever. E a Ashley Levinson, que é a esposa do Sam Levinson, ela falou que simplesmente amou, mas que ainda assim o Sam Levinson queria que fizesse um teste de química com o The Weeknd. E ele falou que eles tinham aquela química que conseguia construir esse tipo de paixão perigosa. E aí ele usou um termo, né, que tinha aquela sensação de relação push and pull, né? É basicamente aquelas relações tóxicas, né, que você vai, se afasta, e aí, nossa, eu não consigo viver sem você, vem mais ou menos isso aí. E questionada como seria a Jocelyn, né, ela fala que tem muito da Britney Spears realmente. E é interessante, né, porque inclusive o trailer, né, que foi lançado veio com a música da Britney Spears. E eu acho que a Britney, ela é a representação dessa indústria tóxica do qual eles vêm falando que gostaria que a série denunciasse de fato, né, mas ela também pensou em outras artistas do nosso tempo, né, que aí era Beyoncé, Mariah Carey, essas grandes artistas pop que são consagradas aí até hoje. Não tem uma pessoa que não sabe o nome de Beyoncé, Mariah Carey e Britney Spears. E tem uma coisa que eu achei muito legal, é que eles filmaram um show do The Weeknd pra The Idol durante a turnê dele. E aí, lógico, eles avisaram as pessoas que ia ser gravado e tudo mais, mas é interessante porque a gente vai ter um show real, né? Não aquelas coisas de dublê ou que você faz a máscara, coloca um monte de gente e aí você só grava o palco. Vai ser um negócio bem realístico, eu amei isso. Bom, gente, dito tudo isso, eu acho que é válido eu trazer um pouquinho das minhas expectativas pra série. Como vocês podem ver, eu tô muito animada há muito tempo. Eu quero realmente assistir e ter minha opinião formada, se é uma boa série, se não é uma boa série, se acaba enfatizando, sim, questões sexuais, que nem foi Blonde, né? E que talvez um olhar feminino fosse de fato melhor. Eu acho que são temas muito sensíveis de serem discutidos simplesmente sem a gente assistir de fato. É bem válido falar que, apesar de ter algumas pessoas similares com Euphoria aqui na série, ainda assim a produção não é a mesma, até porque enquanto eles estavam gravando The Idol, o Sam Levinson, ele tava ali preocupadão com a segunda temporada de Euphoria. Então eu já tenho uma expectativa pelo Sam Levinson, mas também pelo The Weeknd ter entrado aí. Eu acho que ele vai trazer uma questão musical
muito forte, porque a série ela tem um quesito musical que vai entrar bastante, um trabalho que talvez pode ser algo similar ao que foi com Labyrinth, mas lógico, dentro das suas peculiaridades, né? The Wicked é The Wicked, Labyrinth é Labyrinth, mas pela própria temática da série, né? Que traz esse lado musical até mais mesmo que Euphoria. Mas eu preciso dizer aqui, gente, eu gosto muito de toda a descrição que a gente teve aqui ao longo do vídeo que eu preparei pra vocês, porque primeiro que trazer esse aspecto meio Britney é algo que eu acho que desperta muita curiosidade, então eu acho que eles acabam construindo dois elos muito interessantes. Um dessa artista pop meio caótica, né? A gente vê, inclusive, em vários documentários da própria Britney Spears, que a galera falou que as pessoas, no geral, não ajudaram, né, a ela se curar dos problemas. Muitas pessoas também ficavam falando sobre coisas erradas, supostamente erradas, e pioraram mais a situação. O caso da Britney é super delicado, né? Mas o que eu quero dizer é que trazer meio como se fosse esse backstage, eu acho que torna muito interessante a história pra Jocelyn e todo esse aspecto de seita pro Tedros. Gente, eu não sei vocês, mas eu particularmente sou meio obsessiva por essa história de seita. Eu adoro ver documentários, coisas que falem de seita, meio que mais pra ter o entendimento humano de como que seguem, né, e tal. Então, eu tô muito curiosa, eu confesso pra vocês, pra essa parte de construção aí, de como vai ser essa seita, quais que são, tipo, os mandamentos deles. Inclusive, isso foi até uma coisa que eu gostei bastante de ter visto ali em Era Uma Vez em Hollywood, que eles traziam uma parte ali no filme sobre isso. Eu particularmente gosto bastante. Então, eu tô bem curiosa para ver como que eles vão construir isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem duas histórias muito potentes que vão se encontrar e eu acho que vai ser assim caótico, vai ser aquele caos que a gente gosta de acompanhar. Eu tô com expectativas super positivas, como vocês podem ver. Eu espero realmente não me decepcionar com toda essa questão da polêmica. Eu espero que seja algo realmente de crítica à indústria. E eu tô muito curiosa para ver mais do trabalho deles. Eu acho que a Lily Rose, ela merece esse destaque. E o The Weeknd, eu queria também ver mais dele nessa parte de atuação, porque, que nem eu comentei lá em Joias Brutas, né? Foi uma participação menor, então eu acho que é interessante a gente ver mais disso. Eu acho que tem tudo para ser uma boa série, né? Que nem eu falei, eu gosto do trabalho do Sam Levinson. A gente vê que ele é bem versátil no sentido de ter criado, por exemplo, 2 temporadas completamente diferentes ali de Euphoria, sendo da mesma série. E tudo que eu vi, assim, de questões de fotografia, a própria selinha ali da Rolling Stone e tal, a gente vê que é muito bem filmada, é uma fotografia muito bonita. Então dá pra ver que a série, ela teve um cuidado muito grande. E eu tô super curiosa também agora pra ver como que vai ser a casa do The Weeknd aí na série. Então assim, gente, só expectativas boas. Eu acho que são assuntos que me chamam muita atenção de uma forma geral, me geram uma curiosidade muito grande, mas eu quero saber de vocês. Vocês sabiam de The Idol? Vão acompanhar depois desse vídeo? Ou se você tava esperando, sim, quais que são as suas expectativas pra série? Vamos discutir. Bem, gente, lembrando vocês que eu vou fazer a análise da série, se possível, semanal sim. Então não deixa de acompanhar o conteúdo. E lógico, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!